alongar mais, eu quero convidar o pastor Alex Soares. Vem cá, pastor, por favor, querido. E o pastor Alex é um conhecido já de anos. E eu louvo a Deus, pastor, pela sua vida. Eu encontro um monte de gente por aí. Ontem tem um membro de uma igreja antiga falou assim: eu tirei foto com o pastor Alex, que ele vai te mostrar. Olha lá. Olha lá. Que ele vai te mostrar. Eu falei: que pastor Alex? O senhor sabe muito bem que ele vai pregar amanhã na sua igreja. Eu falei: então eu acho que eu sei. Não é? Mas aonde a gente vai, pastor Alex, a referência em relação à sua pessoa e a instrumentalidade do servo de Deus é o que te qualifica a estar aqui. É uma geração nova que vem, que a gente aprende muito com eles. É um dos debatedores lá da Rádio Melodia, e eu tenho o privilégio de estar sempre com o pastor Alex lá, em momentos especiais. Para nós, como igreja, é uma profunda gratidão ter o senhor aqui nessa manhã, pastor. E nós vamos rogar a Deus que Deus o use na autoridade do Espírito. E não vou ousar apresentar as pessoas excelentes que ele trouxe, que está aqui em cima e que está aqui embaixo. Ele vai apresentar já já. Vamos orar. Santo Deus, usa o teu filho e tudo que o Senhor já colocou no seu coração, que ele seja o porta-voz, que hoje famílias aqui possam ser tratadas, gere, Pai, libertação, gere algo extraordinário movido pelo teu Espírito, e que saiamos daqui, Pai, vívidos por uma palavra encorajadora e desafiadora, que nos leva a arrependimento, que nos leva a mudança de comportamento, e que nos leva cada vez mais à santidade. Usa o teu filho, é o que nós te suplicamos e o fazemos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos. Como um bom assembleano, a paz do Senhor. Que bom estar aqui na PIB da Vila da Penha. Eu me sinto extremamente tocado, constrangido, emocionado por tudo que Deus tem feito neste lugar, através da vida dos pastores desta casa e através da vida de vocês. Eu acredito e creio que todas as vezes que Deus quer desafiar o seu povo, Ele começa desafiando os pastores da igreja. E todo desafio nos leva para um lugar de crescimento, um lugar de maturidade e lugar de experiências novas. E é o que Deus tem feito aqui, através da vida de vocês. E acredite que o que Deus tem feito aqui não tem ficado restrito só à Vila da Penha, mas tem alcançado lugares assim inimagináveis, porque Deus tem levantado uma igreja aguerrida e uma igreja que entendeu o seu tempo e no seu tempo tem feito tudo aquilo que os céus têm confiado. Obrigado, pastor Anderson, obrigado, pastora Márcia, pela honra de estar aqui, de confiar o seu altar, de confiar aquilo que Deus tem depositado através da vida de vocês, da casa de vocês. A vida de vocês me desafia, tá? Me abençoa. Eu estou aqui hoje acompanhado da minha esposa, Raquel, minha querida companheira. Nós vamos fazer esse ano 23 anos de casados. Casei muito novinho, né? Casamos muito novinhos, né? E Deus nos presenteou com 2 filhos, João Gabriel com 14 anos e Mariana com 12 anos, né? Meu filho João Gabriel, só para compartilhar, né, o papel do pai dentro da família. Já estou pregando, amém? Por uma questão de entendimento, né, espiritual, por uma questão de sabedoria, eu torço para o Vasco. Eu sabia que eles iam se manifestar. Uma questão espiritual. Estou falando de assuntos espirituais aqui. E de um tempo para cá, o meu filho decidiu que iria torcer por um time aí, que existe aí. E num belo dia, meu filho me procurou, pastor Anderson, e disse assim: pai, eu queria te fazer um pedido. E meu filho, 13 anos de idade, um pedido, mas eu queria que você me autorizasse a ser o que eu quero ser. Eu falei: Jesus, eu sou crente, eu prego a palavra. Falei: meu filho, fala logo que estou preocupado. Ele: pai, eu queria que você me autorizasse a ser desse time aí que você sabe qual é. E aí eu disse assim para ele: mas por que, meu filho? Não, pai, eu queria
queria ser, porque, né? Aí eu disse assim, tá bom, filho, você pode ser. Eu te autorizo. Aproveita e pega as suas coisas e sai de casa. E, na verdade, não, eu falei, não, você quer ser, você seja. E foi ser, né? Eu falei, mas não é o time do seu pai, né? A Bíblia diz que cada um fique naquilo que lhe foi ensinado. E depois de uns tempos para cá, ele virou e falou assim, pai, eu posso voltar a ser o que eu era? A torcer? E aí eu falei, Clara, bem-vindo. E para não perder, no outro dia já fui numa loja, falei, escolhe a camisa, né? E já colheu a camisa. Então é um papel do pai dentro da família, amém? Então eu quero já começar essa mensagem dizendo para você, pai, que o seu filho torça pelo mesmo time que o seu. Brincadeiras à parte, nós temos 2 filhos e hoje estou acompanhado aqui de um casal de amigos, são líderes lá na nossa igreja, Denilson e Gláucia, amém? Queria que eles ficassem de pé, fiquem de pé, esse casal que eu amo muito, está aqui nos acompanhando nesta manhã. Deus abençoe, obrigado, gente. Eu quero compartilhar um texto da palavra com vocês nesta manhã, algo que o Espírito Santo colocou no meu coração, e foi me dado um tema, quais os fatores que geram firmeza na vida familiar, e eu quero desafiá-los a pensarmos nesse texto. Abra sua Bíblia comigo, carta de Paulo à igreja em Éfeso, livro de Efésios, capítulo de número 2, cumprimentar você que está em casa, você que está nos acompanhando pelo canal do YouTube, que a bênção do Senhor chegue até você, e que esta palavra possa abençoar a sua vida. Que bom estarmos juntos nesse dia tão especial. Carta de Paulo à igreja em Éfeso, Efésios capítulo de número 2, a partir do verso 19. Vamos pensar nesse texto juntos. Eu quero declarar o mês de maio sobrenatural sobre a sua vida, sobre a sua casa. Quero declarar que este mês de maio será um mês da boa mão e das manifestações dos céus sobre a vida de cada um, amém? Declaro aqui sobre cada empresário, cada profissional liberal, você que trabalha por conta própria, você que produz os seus negócios. Eu declaro um mês surpreendente sobre a sua vida, pelo poder do nome de Jesus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, a partir do verso 19, eu estou lendo na versão NVI, Connect. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce, para se tornar um templo santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Você pode dizer amém? Paulo está escrevendo a uma igreja que está sendo confrontada pelo seu tempo e por pressões espirituais. Paulo, como um grande apóstolo dos céus, ele é enviado para a cidade de Éfeso, e ele vai começar um trabalho de edificação de uma igreja na cidade de Éfeso. É para essa igreja que Paulo vai escrever lá na frente, dizendo que as nossas lutas, as nossas batalhas, elas não são carnais. É para essa igreja que Paulo vai chamar a atenção que as batalhas, elas são espirituais. É para a igreja de Éfeso que Paulo vai conclamar os santos que ali estão, que se revistam das armaduras espirituais. Então Paulo está situando aquela igreja sobre realidades espirituais, sobre confrontos que existem na esfera espiritual. Mas antes de Paulo tratar sobre coisas espirituais, Paulo precisa
exortar aquela igreja, e me permita usar a expressão exortar como uma palavra sobre admoestação, sobre um aconselhamento, sobre trazer um entendimento a esta igreja, sobre de fato quem agora eles são. Paulo está falando para uma igreja gentílica e que precisa começar a entender o poder da cruz, o poder do novo nascimento, daquilo que Deus vai fazer através do homem na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Então Paulo precisa lembrar a esta igreja de quem agora eles são, aonde eles estavam e agora onde eles estão. Mas para lembrá-los de aonde estavam e aonde estão, Paulo vai usar a expressão da construção, o tema construção. Paulo vai lembrá-los sobre edificação, sobre uma trajetória que é feita e realizada a partir de posicionamentos, como o grande Salomão escrevendo no seu livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 18, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. Então, na verdade, a vida é uma construção. Construção a partir de escolhas, a partir de decisões, a partir daquilo que nós carregamos e decidimos carregar ao longo da nossa história e trajetória. Muitas coisas daquilo que você é, daquilo que você o faz, de comportamentos que você tem, de reações que você tem, da forma como come, da forma como escolhe a comida, do gosto da comida, do gosto peculiar de como você prepara o café da manhã. Talvez você não sabe, mas muitas dessas escolhas e jeitos e maneiras e costumes, eles foram adquiridos a partir da sua infância, a partir do seu ambiente familiar, de como a sua mãe cozinhava, de como ela preparava o seu café, de gente que diz assim: pastor, eu gosto de tomar café com leite toda manhã, porque mamãe me ensinou a tomar o café com leite, e o café com leite, ele precisa ser mais clarinho, ou mais escurinho. A forma como você prepara o feijão, se o feijão vai acima do arroz, se o arroz vai acima do feijão, eu não sei qual é a escolha que você faz, se o feijão vem primeiro, se o arroz vem primeiro, eu não sei, mas muito dessas coisas do dia a dia, a gente carrega a partir da nossa criação. E a criação nada mais é do que aquilo que passa a se tornar existente na nossa vida. Então Paulo está dizendo a esta igreja, a igreja de Éfeso: olha, vocês estão diante de uma construção, vocês estão diante de um processo de crescimento, mas muito mais do que saber daquilo que vocês estão construindo, muito mais do que saber daquilo que vocês estão realizando, eu preciso lembrá-los de como vocês estão construindo e aonde vocês o constroem. Então Paulo começa a dizer a esta igreja a partir do verso 19: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros. Eu preciso lembrá-los quem vocês são, mas concidadão dos santos, membro da família de Deus. Paulo está trazendo uma identidade àquela igreja, um conhecimento de fato e verdade de quem agora eles são. E uma das maiores armas do inimigo para esse tempo, para a igreja, para as famílias, para mim e para você, é tentar nos desconstruir daquilo que nós somos em Deus, daquele que entra na nossa história para dizer assim: eu apago o teu passado, eu agora começo uma nova história através da vida de vocês. Vocês agora não são mais forasteiros, vocês são concidadãos dos céus, vocês têm um dono, vocês pertencem aos céus. Vocês agora têm uma família, e essa família é a família de Deus.
E eu vim aqui nesta manhã, neste primeiro domingo de maio, lembrar a você, eu não sei qual é a sua história passada, eu não sei quais foram os desafios que você enfrentou ao longo da sua trajetória, mas o Deus a quem eu creio, o Deus da Bíblia, o Deus dos céus, Ele manda lhe lembrar nesta manhã, aquele que tem todo o poder, Ele apaga a história para começar uma nova história nas nossas vidas. Nós precisamos entender isso. Membros da família de Deus. E aqui, como diz um bom assembleano, eu começo a pregar. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Talvez seja o que nos leva hoje a um grande entendimento, e eu preciso lembrá-los sobre isso. Toda edificação, ela começa a partir dos seus alicerces. Toda edificação, ela começa a partir de um trabalho ao longo do tempo e aos olhos humanos invisível. E os alicerces, para que eles sejam estabelecidos, eu não sou engenheiro, nem engenheiro calculista, mas aquele que o constrói precisa ter noção da carga que esse edifício receberá, da planta que será estabelecida, para que esse projeto tenha a capacidade de suportar ventos, intempéries, atritos, marés. Então, toda a construção começa dentro daquilo que aos olhos humanos parece invisível. Agora, para que todo o alicerce seja realizado, há uma necessidade que esse terreno, que esse solo passe por um processo de escavação. E escavar nada mais é do que retirar aquilo que está escondido. Escavar nada mais é do que arrancar aquilo que vai atrapalhar o processo dessa escavação. E talvez aqui more o grande desafio de muita gente. É porque a gente quer crescer, a gente quer viver a bênção de Deus na família, mas a gente não quer tirar aquilo que está escondido. A gente não quer mexer, arrancar aquilo que não é visto aos olhos nus. E essa escavação se torna necessária, porque o processo da construção começa justamente aí. O processo da edificação começa justamente ali. E ali está um trabalho que é realizado e muitas vezes não é visto. É um trabalho que é realizado e muitas vezes gera entrega, dedicação, dor. Mas a gente entende que se faz necessário o processo da escavação para que a edificação ela possa ser realizada. E eu vim aqui dizer nesta manhã que se o Espírito de Deus quiser escavar algumas coisas aí dentro, não tenha medo. Se o Espírito de Deus quiser escavar algumas coisas dentro daquilo que você chama de coração, de alma, de entendimento, não tenha medo, porque é nesse lugar que haverá a cura, nesse lugar que haverá libertação, nesse lugar que haverá uma preparação para que você assuma a vida de Deus que Ele chamou para você viver. Escavar nada mais é do que olhar para dentro da gente.
e fazer como o salmista o fez quando ele disse assim: sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração, prova-me e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me por caminhos retos. Escavar nada mais é do que olhar e dizer: Senhor, se há dentro de mim alguma coisa. Porque Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, no capítulo 11, e ele vai dizer no texto da Santa Ceia: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O processo da escavação vai fazer eu olhar para dentro de mim e perceber algumas coisas que talvez eu achava que não existiam. Coisas que na verdade eram pecados e eu chamava por defeito. Coisas que atrapalhavam o meu relacionamento familiar e eu chamava de criação. Fui criado assim. É o meu jeito, é a minha maneira, é a minha forma de ser. E Deus está dizendo assim: eu quero começar a trabalhar isso dentro de você. Então a minha palavra nesta manhã, para você que está aqui, para você que está em casa, é: se permita ser escavado pela palavra. Se permita ser escavado pelo Espírito Santo, para que Ele possa tirar todos os entulhos e sujeiras que carregado dentro da nossa alma. E a gente talvez tenha dificuldade de declarar isso. Sabe, quando Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso, ele vai trazer para nós essas verdades e verdades absolutas, para nos lembrar da obra do Espírito Santo de Deus através da nossa vida. E ele continua: no qual todo edifício é ajustado. E talvez seja aqui o propósito de Deus para nós, é levar-nos um processo de ajustamento, é colocar-nos dentro daquilo que Deus tem para nós como propósito de vida, é tirar aquilo que está em excesso e trazer aquilo que está faltando, no qual todo edifício é ajustado e cresce para se tornar um templo. Então perceba, olha isso, que aquilo que era um edifício, pelo poder da manifestação do Espírito Santo na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, aquilo que era um edifício, ele agora deixa de ser um edifício para se tornar um templo. Aquilo que era simplesmente um prédio, agora deixa de ser um prédio para se tornar uma morada. É uma construção que, dentro da sua etapa de tratamento e ajustamento, essa construção vai começar a nos levar a um entendimento de fato e verdade daquilo que Deus tem para nós para esse tempo. Então eu quero te dizer que o desejo do Espírito Santo de Deus para a sua família é fazer dela um templo do Espírito Santo de Deus. Pastor, perfeita? Não, mas bem ajustada. Perfeita? Não, mas tratada e curada. Pastor, perfeita? Não nesse nível, não nessa magnitude, mas uma família que entende o seu propósito, uma família que entende a sua missão. Só chegaremos neste lugar se nos permitirmos, homens e mulheres, filhos e filhas, nos permitirmos ser curados pelo Espírito Santo, sermos tratados pelo Espírito Santo. E essa mudança e esse tratamento começa em nós. Essa mudança e esse tratamento começa dentro da gente. Talvez você esteja aqui, e eu me dirijo agora às mulheres, orando para que Deus faça uma obra especial na vida do seu marido. Eu queria fazer um pedido a você.
que a sua oração comece não pelo seu marido, que a sua oração comece por você e em você. Porque no processo do tratar de Deus nele, algumas coisas primeiro precisam ser tratadas em você. E eu sei que é desafiador. E eu sei que é confrontador. A gente entender que Deus quer nos levar a uma mudança de mentalidade. Deus quer curar os traumas do passado. Traumas sobre traição, dores, perdas. Pense em alguém que foi traído no passado. Pense em alguém que no passado sofreu decepções e agora decide assumir uma vida e uma vida nova em Deus. Como é que fica? Para onde você vai? Vai com quem? Está com quem? Deixa eu olhar seu celular. Eu pego o celular escondido, e pego o celular sem saber, e pego o celular à noite. E como é que está? Porque naquele sentimento de serei traído novamente. Serei traído novamente. Pense em alguém que ao longo da sua trajetória de vida não sabe o que é viver num ambiente de afeto, de amor, de perdão, de cumplicidade. Não sabe. Pense nessa pessoa entrando num ambiente familiar. Eu não sei você, mas essa semana eu vi um filme do Michael Jackson. Se você não gosta do Michael Jackson, veja o filme pela história. Filmaço. Hoje tem culto. Vê segunda-feira. Pense num filme. E aquele filme, ele vai tratar, pastor Anderson, ele vai tratar claramente sobre uma coisinha chamada paternidade. Tem uma cena no filme, não é spoiler, é sinopse. Vocês sabem que o Michael Jackson morreu, amém? Amém? Um dia desse eu estava lendo Bíblia com a minha filha, abrindo parênteses, estávamos lendo Bíblia, aí eu falei assim, você está em qual livro? Você está em qual capítulo de Gênesis? Aí ela falou, pai, eu estou naquele. Eu falei, tu está naquele que Sara morre? Aí ela vira e fala assim, pai, Sara morreu? Eu falei assim, filha, deixa eu te explicar. Todo mundo que está aqui morreu. Só tem um que morreu e ressuscitou. O restante, só para te contar já o final. Vou te contar o final. Morreu. Aí, pai, eu entendi, porque eu achei que... Eu não sabia que Sara morreu, tá? Aquele filme, ele traz uma lição. A lição da paternidade, mas de uma forma horrível. De uma forma terrível. De um pai que cria os filhos sem afeto. De um pai que olha para os filhos como fábrica de dinheiro. Fábrica de produção de grana. E tem uma cena, falando da sinopse, em que ele está terminando a sua carreira no grupo em que ele fazia parte. E ele diz assim, eu termino a minha carreira agora aqui com o grupo para viver a minha carreira solo. É hoje, é aqui. Eu não tenho coragem de falar para ele pessoalmente, vou falar num show. E ele cantando, e ele fala assim, gente, hoje é a minha última apresentação aqui no Jackson 5. Eu vou viver a minha carreira. E quando o pai ouve aquilo, o pai fica desesperado, como é que meu astro vai sair? E quando ele sai do palco, termina o show, aquele pai vem irado. Tudo que aquele pai deveria dizer para aquele filho é, obrigado, voa, ganha o mundo. Mas aquele pai só pensa em grana. Sabe por que aquele pai só pensa em grana? Porque viveu uma vida miserável durante toda a sua história. E quando ele olha na oportunidade de ter filhos ao seu lado, ele só consegue enxergar dinheiro. Eu vim aqui para dizer para alguns pais, a sua família é maior do que dinheiro. A sua família é maior do que grana. Eu vim aqui para dizer a você, pai, com muito carinho, eu sei que essa palavra é para alguém, talvez uma pessoa, talvez eu pregue agora para uma pessoa. A sua família precisa mais de você do que do teu dinheiro. Ah, pastor, mas se eu não tiver o dinheiro, não, meu irmão,
preciso dizer para você que o maior fundamento que a sua família precisa estar é em Cristo, através do seu sacerdócio. Paulo está exortando esta igreja sobre uma mudança de mentalidade, daquilo que você foi criado, daquilo que você foi instruído, daquilo que você foi ensinado. Eu preciso dizer para você que há caminhos novos, há um caminho dos céus disponíveis para você, há um caminho de perdão, há um caminho de amor, há um caminho de reconciliação, há um caminho de caminhar, e caminhar a segunda milha, e eu preciso correr aqui dentro desse texto, e aí ele vai dizer, sendo edificados juntos, para se tornar morada de Deus por seu Espírito. Aqui talvez esteja o grande propósito da família e da vida cristã, para esse tempo, para 2026, para esse século, é fazermos da nossa vida e da nossa casa um ambiente em que o Espírito Santo tenha prazer de estar. É bom estarmos aqui. É lindo estarmos aqui. É lindo nos arrumarmos e estarmos aqui. Mas quando o culto acaba, as luzes se apagam e a história continua, você precisa entender que sobre a sua vida existe uma trajetória e uma caminhada. Eu estou pastoreando há 20 anos. Comecei muito novinho também. E se tem uma coisa que eu peço a Deus, é que os meus filhos amem mais a Deus. Amem mais a Deus do que qualquer outra coisa. E eu sei que o instrumento para isso sou eu e aquela senhora ali que o Senhor me confiou. Fácil? Não. A gente tem um louvor que a gente canta. Talvez você não conheça. É o hino da harpa cristã, que diz assim: se de dia a gente briga, à noite a gente se ama. Que é a nossa diferença. Sabe por quê? Porque o processo do ajustamento ele se faz necessário. Mas uma família que decide caminhar sendo morada do Espírito Santo precisa ser uma família que se perdoe. Precisa ser uma família que decide caminhar através de uma nova história. E aí Mateus capítulo de número 7, ele vai trazer para nós, a pastora Márcia já leu esse texto aqui. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, é Jesus no Sermão do Monte, ele vai dizer assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram o vento e deram contra aquela casa, mas ela não caiu. Repita assim comigo: ela não caiu. Se você puder, coisas nossas, diga para quem está do seu lado assim, ó, ela não caiu. Diga assim: sua casa não vai cair. Diga aí: sua casa não vai cair, porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu. E ela não só caiu, foi grande a sua queda. Jesus está falando isso no Monte das Bem-aventuranças. Jesus está falando isso para as multidões. É nesse Sermão do Monte, ouça-me aqui, que Jesus está quebrando paradigmas religiosos, que Jesus está indo contra aquilo que se estabelecia como leis, mas na verdade eram práticas farisaicas.
Quando ele vai dizer assim, ó, amai-vos uns aos outros, amai-vos aqueles que vos perseguem, amai-vos os que vos maldizem. Se teu irmão pedir para você andar 1 milha, vai com ele 2. Pedir a roupa, dá a capa também, dá a túnica, dá a capa. Porque se você só ama aquele que te ama, que bem você faz. Não fazem os gentios, os fariseus, também o mesmo. E aí ele chega para fechar o sermão do monte, o sermão da bem-aventurança, e aí ele traz a comparação da casa, da construção. Ouça-me aqui. E aí ele vai estabelecer o insensato e o prudente. O prudente e o insensato. E o prudente e o insensato se revelam não na construção. O prudente e o insensato não se revelam pelo desejo de construir. O prudente e o insensato não se revelam no desejo de ter a casa. Os dois querem, os dois constroem. O insensato e o prudente se revela aonde constrói, sobre o que constrói. E o texto vai dizer que o prudente, ele se revela porque ele decide construir a sua casa sobre a rocha. Pense, estabelecer alicerce sobre uma rocha dá mais trabalho, é mais cansativo, leva mais tempo, dói mais. Mas ele decide estabelecer sobre a rocha porque ele sabe das intempéries que a casa vai passar. Deixe-me dizer isso para você nesta manhã. Eu queria poder aliviar, mas eu preciso lembrá-los. Ele sabe das intempéries que a casa vai passar. O fato de construir sobre a rocha não poupa aquela casa das intempéries, dos ventos, das adversidades. Minha filha, que bom ver você. Gente, a gente foi adolescente juntos. Pode nem falar sobre isso, que há muitos anos, né? Gente, que família linda. Eu estou olhando e falei, eu acho que eu conheço eles de algum lugar. Vocês congregam aqui? Oh, Deus abençoe. Faça assim para saberem que eu estou falando de vocês aqui. Não livra das intempéries, mas garante a permanência. Deus me trouxe aqui nesta manhã para dizer, a sua casa vai permanecer. Só que esse texto, como se de graça pouca fosse besteira, o texto começa a dizer, termina assim: quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões ficaram maravilhados com o seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Eu vou repetir. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Então pense assim, Jesus está num monte, as multidões estão o ouvindo, e ele começa a fechar o seu sermão, dizendo, porque quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu. Porque, no entanto, quem ouve as minhas palavras e não as pratica. Quando ele termina de dar esta ministração, a Bíblia diz assim, e as multidões e o povo ficou maravilhado com o seu ensino, porque ele não falava como os mestres da lei, ele falava como quem tem autoridade. Quando eu li esse texto, estudando para estar aqui com vocês,
eu fiquei em crise. Eu fiquei em crise. E eu explico o porquê da minha crise. Porque o desejo de todo aquele que prega a palavra, e prega com verdade as palavras, tem muita gente por aí que só o sangue do Cordeiro, aquele que prega a palavra de Deus com verdade, ele não está preocupado se o ouvinte está impressionado com o discurso. Ele está preocupado se o ouvinte está decidido a praticar o discurso. A palavra de Deus sobre a nossa vida não é para simplesmente nos deixar, olha, que lindo discurso, que lindo sermão, que linda aplicação de hermenêutica, que linda exegese, olha a homilética dele. Não. Isso não pode nos encantar. O fruto que a palavra precisa produzir é não o impacto da maravilha, mas a transformação do coração do ouvinte. É o quanto eu estou decidido a mudar a minha vida a partir daquilo que eu estou ouvindo. O quanto a palavra de Deus, e o texto está dizendo isso, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Porque não basta ser belo ouvinte, não basta ser um belo admirador do sermão. O desafio é quando as luzes se apagam e a gente sai desse templo. O desafio é quando a gente chega em casa. O desafio é a segunda-feira. O desafio é os desafios que surgirão ao longo da semana. O quanto aquela palavra deverá ou não ter o efeito necessário sobre a minha vida. Então, a minha palavra para você nesta manhã, nesse início do mês da família aqui na PIB da Vila da Penha, não é o quanto você vai ficar maravilhado com as ministrações que sairão deste altar, mas o quanto você está decidido a mudar para viver o novo de Deus, através da sua vida e através da sua casa. É aqui a questão. Olha que lindo, ele não fala como um fariseu. Olha que lindo o discurso, olha que lindo, olha a aplicação oratória, que oratória espetacular. Encanta o público, mas não transforma corações. Encanta os ouvintes, mas não muda a história. Talvez o grande desafio seja hoje, eu olhar para dentro de mim, hoje, e me perguntar, o que precisa ser mudado aqui dentro? Como filho, como marido, como um pai, como um cidadão, como um cristão. Aonde precisa mudar? Que decisões eu preciso tomar? A decisão de caminhar a segunda milha. A decisão de olhar para aquilo que eu chamo de ego, orgulho, que permeiam a minha alma. E que eu me vanglorio como parte da minha identidade. É o meu jeito. Sou assim. Sou assim. Eu já ouvi aquela frase assim. Pastor, já ouvi. Eu dou um boi para não entrar numa guerra, hein? Mas dou uma boiada para não sair. Sangue de Jesus na tua vida e na vida dos boi. Haja boi. A gente se vangloria. Eu falo o que eu penso. Quiser conviver comigo, tem que ser assim. É porque você é um inconsequente. E não entendeu que falar o que pensa não é uma posição de alguém que é sábio. Nunca fui. Falar o que pensa é alguém que apresenta desequilíbrio nas suas emoções. Irmão, se eu falasse tudo o que eu penso para aquela senhora, eu não estaria vivo. Estaria em uma. Guarda meu coração, guarda as minhas palavras.
Mas a gente precisa pedir a Deus que Deus nos coloque um guarda nas nossas bocas. Talvez hoje Deus lhe trouxe aqui nesta manhã para dizer: ei, esta edificação começa com um pedido de perdão. Pastor, mas quem me magoou? Maior é quem pede. Maior é quem pede. Maior é quem reconhece. Sempre sou eu que cedo, porque você é o maior. Você é a maior. Pastor, mas sempre eu que volto atrás, porque você tem o entendimento e a consciência daquilo que você está construindo. Por isso que você o faz. E uma construção não acontece da noite para o dia, nem do dia para a noite. Ela é feita com etapas. Ela é feita com muito custo. Ela é feita com muito sacrifício. Então, por favor, diante da família que os céus lhe confiou, não permita que uma decisão irracional jogue fora tudo aquilo que você levou anos para construir. Ei, homens que estão aqui, não permita que um minuto de prazer jogue fora tudo aquilo que você levou anos para construir. Não permita que aquilo que o céu te confiou, mas faça com que aquilo que chamamos de edifício, ele se torne um templo. E a transformação do edifício para um templo, ele acontece na pessoa do Espírito de Deus em nós, mudando, gerando, ajustando, arrancando, tratando, decorando. Aí a gente ouve aquelas palavras assim: quem te viu, quem te vê. É a mesma pessoa? Meu Deus, meu Deus. 10 palavras que falava, 15 era palavrão. 10 palavras que falava, 15 era palavrão. Aí o Espírito Santo entra. Era brabo, era nervoso, era agitado. Aí o Espírito Santo vai ajustando. Aí vai se transformando numa ovelha. Aí fica bobo até demais. Aí fica manso até demais. Porque na verdade o processo de Deus é apagar o passado. Vocês não são mais forasteiros. Não. Vocês agora têm um dono. Vocês agora pertencem a alguém. Vocês têm uma nova identidade. E a identidade daquele que entra, ele entra para estabelecer alicerces. E para fazer nesses alicerces uma mega construção. Eu vim aqui para liberar uma palavra. E eu queria que você abrisse as suas mãos assim para receber o que eu vou profetizar. Eu sou pentecostal. Ah, pastor Anderson, eu estou me segurando aqui para não marchar. Meu Deus. Eu vou dar lugar. Deixa eu liberar uma palavra. Aquilo que os céus te confiou, nem o inferno, nem os ventos, nem os rios irão derrubar, porque aquilo que o Senhor lhe confiou vai permanecer. Eu creio que enquanto prego nesta manhã, corações são transformados. Ei, famílias são restauradas. Ei, você não vai sair de casa. O teu lugar é deitado ao lado da sua esposa. O teu lugar é deitado ao lado do seu marido na cama. O teu lugar não é na sala ou no quarto das crianças. Enquanto eu prego, o Espírito Santo me dirige a dizer isso a alguém aqui. Há pessoas neste lugar. O teu lugar é ao lado do seu marido, o lugar da sua esposa, dormindo juntos, vivendo a bênção de Deus dentro desta casa, vivendo a reconciliação dos céus dentro desta família. Eu declaro sobre a tua casa perdão.
Eu declaro sobre a tua casa a paz que excede todo entendimento. Eu declaro sobre a tua casa, a manifestação de um Deus que está disposto a construir e reconstruir coisas novas pelo poder do nome de Jesus. Todos aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, eu vou compará-lo como um homem, como uma mulher prudente, que edificou. Leva tempo, dá trabalho, cansa, dói, machuca. Mas sabe o que é o mais lindo? O texto falando da pessoa de Jesus, ele vai dizer assim: o trabalho de suas mãos ele verá e ficará satisfeito. Sabe qual é o prazer de todo construtor? Sabe qual é o prazer de todo arquiteto, estilista, todo aquele que projeta? É ver a sua obra pronta. Aí a gente gosta do antes e do depois. Antes e depois. E aí a gente olha para o antes e diz assim: meu Deus. Já reparou que quando a gente olha as fotos do passado, e Deus está me dizendo que tem gente que já apagou todas elas, a gente fica assim: meu Deus, mostra para ninguém não. Porque a gente sempre entende que o tempo de hoje a gente está melhor, mais bem ajustadinho, mais direitinho. Para os homens, né? Mais bonitinho. Mais bonitinho é um feio bem arrumado. A gente se sente melhor. Sabe o que Deus está dizendo para você? Nesse processo da construção familiar, os teus olhos verão o que a boa mão de Deus fez. Mas sabe o que é o lindo? Essa obra não é feita sozinho. Essa obra é feita com coparticipação. E que participação é essa? É a minha e a sua. Então, Deus me trouxe aqui para dizer o seguinte: mãos à obra. Tem trabalho vindo aí, mas vai valer a pena. Ei, mãos à obra. Prepare as ferramentas. Prepare a picareta. Mãos à obra. Mas vai valer a pena. Vai. Depois de construído, depois de pronto, seus olhos verão aquilo que Deus fez. E você vai dizer para você mesmo: valeu a pena perseverar. Valeu a pena acreditar. A minha oração é que você não fique impressionado com o discurso, mas que você se torne desafiado pela palavra. Eu fecho dizendo a você: Cristo só será seu fundamento se você permitir que Ele acesse seu terreno, escave o seu solo e tire tudo que está escondido. Os fundamentos divinos só serão estabelecidos. Os fundamentos divinos só serão estabelecidos se houver uma profunda aliança com o Altíssimo. Aonde começa? Começa na aliança. Começa num desejo de pertencimento. Hoje, a palavra que faz valer a pena sobre tudo isso é: toda fundação, toda construção, ela só terá sua permanência se primeiro houver uma aliança. E toda aliança, ela traz junto de si uma cruz. Toda aliança, ela traz para junto de si uma cruz.
A cruz aonde o meu eu é tratado. A cruz aonde a minha carne é mortificada. E a cruz aonde o nome do Cristo é glorificado. Para que eu possa orar com você nesta manhã, eu preciso lembrá-lo a você. Para que os seus fundamentos, para que a sua história, para que a sua trajetória, ela seja estabelecida. Eu preciso decidir viver uma aliança com o Altíssimo. Eu conheci minha esposa com 19 anos. Namoramos, noivamos e casamos. Sabe por quê? Porque eu a amava tanto que não queria só namorar. Não queria só um casinho. Queria viver com ela e ela viver comigo. Talvez eu esteja pregando nesta manhã para gente que vem aqui namorar a PIB da Vila da Penha. Você vem e namora. Olha que igreja linda, olha que culto maravilhoso. Deus está te convidando hoje a assumir uma aliança. Uma aliança não com o pastor Anderson, com a pastora Márcia, mas uma aliança com o Altíssimo. Uma aliança que vai gerar transformação, mudança, vai te conduzir para o novo. Não é sobre um templo, não é sobre religiosidade, é sobre uma vida de entrega. Talvez você está aqui hoje e precisa assumir a postura de sacerdócio dentro da sua casa, dentro do seu lar, e assumir viver o novo de Deus, através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo.